Holland é um daqueles filmes que eu fico chateado de não ter gostado mais. Chateado porque há alguns elementos aqui de qualidade, há elementos principalmente na direção, no olhar da Mimi Cave, que é uma diretora capaz, já provou isso no filme passado dela, em Fresh, que eu acho uma sátira bem interessante. Na verdade, uma das poucas sátiras interessantes no cinema hollywoodiano nos últimos anos, que consegue realmente lidar com essa ideia das caricaturas de uma forma engraçada e provocativa e menos óbvia, né, ali, principalmente envolvendo o personagem do Sebastian Stan como serial killer, que na verdade é um traficante de partes de corpos das mulheres, como ela filma essas partes de corpos. Então ela tem um olhar bem interessante, né, ela tem uma ideia de composição de imagem que eu acho bem legal. E ela não perde isso completamente aqui. Acho que Holland é cheio de momentos isolados ou até de ideias visuais bem interessantes, né? Que ela diz muito por meio da imagem, como aquele flash inicial já mostra aquela personagem da Nicole Kidman de uma forma diferente quando a gente vê o flash batendo no rosto dela, como a gente vê ela sozinha na mesa, enquanto o marido muitas vezes posicionado com o filho e ela quase sempre no escuro, apenas com uma luz batendo nela, enquanto quando ela tá com Gael Garcia Bernal, tem uma vivacidade maior na personagem e os dois aparecem juntos no mesmo plano. Tem várias ideiazinhas de composição que eu acho legal, até como ele filma o real parecendo aquelas maquetes de alguma forma. Mas no geral, o todo é um filme cheio de muitas ideias, que algumas até resvalam nessas ideias visuais, mas no geral, para mim, o filme como um todo, ele não funciona, né? É um amontoado de ideias que muitas vezes não se conversam, não são muito bem trabalhadas, não são muito bem desenvolvidas. Então, a gente vai ter aqui inicial essa cidade, né, Holland, remetendo, obviamente, à Holanda. Então, essa cidade que parece que ela traz culturas holandesas, mesmo estando no meio do Michigan, ao mesmo tempo que remete muito a filmes como Stepford Wives, como Mulheres Perfeitas, como o próprio Don't Worry Darling recente, que eu acho bem fraco, por sinal. Essa ideia dessas personagens que se transformam em donas de casa e uma cidade que parece muito viver numa lógica dos anos 50, mesmo se passando meio que nos dias de hoje, mas aqui a questão temporal é um pouco mais confusa, né? Porque tem muitas coisas que remetem aos anos 90, aos anos 2000, os carros, as televisões, os telefones ali meio anos 80, então tem vários períodos temporais meio que para criar mesmo aqui uma cidade que viveria distante de tudo, né? Distante do tempo. O problema é que em toda essa transformação, e o filme ele busca essa criação de suspense para ter plot twists depois, né? Principalmente envolvendo o marido, não vou me aprofundar muito mais nisso, mas que meio que vira uma espécie de outro tipo de filme, ou mesmo quando vai para uma comédia um pouco mais direta, mais escrachada, quando envolve a personagem da Nicole Kidman e o Gael Garcia Bernal. No geral, é um filme que ele não consegue ter um impulso muito grande, né? Parece que ele não consegue atrair a gente muito para dentro, para perto desses personagens, e aí passa muito pelo que eu falei que ela faz bem em Flash, que é trabalhar com essas caricaturas. Lá em Fresh parece que tem um ânimo naquele filme, né? Parece que tem um ânimo em trabalhar aqueles personagens. É um filme que tem uma certa vivacidade, enquanto o Holland tudo parece meio morto, meio cansado, né? Um filme meio tedioso em algum sentido, meio atrapalhado, que não sabe exatamente como se desenvolver, né? Então é um filme que tem aqueles pequenos momentinhos mais engraçados, mas no geral, enquanto narrativa, enquanto continuidade, é um filme que ele foi me perdendo assim muito rapidamente, dificilmente ele me encontrava no meio desse caminho. Mais uma vez, é uma pena, né? Porque há momentos isolados ou há ideias isoladas que são interessantes, mas acho que no geral essas ideias meio que elas não se conectam, não se conversam, quando elas surgem, elas já não têm mais o impacto que ela realmente deveria ter, né? Como eu disse, a ideia de um plot twist aqui já é um plot twist que ele é tão atrapalhado, como o filme é todo tão atrapalhado, que ele não tem mais muito força, não tem mais muito impacto ali quando ele é construído. E o atrapalhado aqui poderia até ser uma coisa positiva, né? Porque a gente está falando de um filme que brinca com esses estereótipos, né? Que tenta fazer uma crítica social por meio até de personagens que são um pouco mais ridículos ou que escondem alguma coisa. Mas no geral ele fica muito no lugar dessa sátira contemporânea
que quer ridicularizar e tá mais preocupado em falar sobre alguma coisa do que realmente fazer o público sentir alguma coisa dentro desse processo, né? Ou de ter realmente uma inteligência para trabalhar com esses elementos de uma forma um pouco menos direta. Aqui são muitas ideias, como eu disse, muitas referências, algumas inclusive não vou dizer diretamente, mas tem um plano, enfim, que remete muito a Pacto de Sangue, por exemplo, que é um filme noir que tem um plano muito icônico do cinema noir, e aqui ela vai meio que repetir quase esse mesmo plano, por exemplo. Ou mesmo a ideia, né, da maquete, do trenzinho e tudo mais, que é algo que o cinema de horror vem usando nos últimos anos à exaustão, né? Só lembrando de filmes recentes, Hereditário, o filme do ano passado do Hugh Grant, O Herege, entre tantos outros que trabalham com essa dinâmica da maquete remetendo à vida real daquele mundo, aquele mundo que parece um mundo retratado ou programado como se fosse uma maquete. Então aqui tá cheio de ideias não muito originais, mas principalmente como ela vai trabalhar com essas ideias, com esse cinema que foge mesmo de uma lógica um pouco mais real, e trabalhar com as caricaturas, ela cai muito num lugar que o cinema hollywoodiano tem feito aos montes, né? Essa sátira mais óbvia parece, mais cínica em algum sentido, mas que quase nunca tem muita vontade realmente de fazer um cinema, quase nunca tem uma vontade de adentrar os gêneros exatamente. Então aqui a gente tá falando de um filme que tá falando de comédia, de um filme que tá falando até de um thriller em algum sentido, em algum momento entra até numa lógica de um cinema de horror, mas ele não consegue trabalhar com as sensações exatamente de nenhum, com a comédia um pouco, mas principalmente quando vai para esse lado do thriller ou do horror, ele não consegue trabalhar com as sensações típicas desse gênero, né? Porque tudo é muito distanciado, tudo tá numa preocupação muito mais em dizer algo do que em fazer algo para dizer algo. Então essa é uma lógica muito dessa sátira atual hollywoodiana, né? É se colocar numa posição para você criticar, para você tirar sarro, mas você parece que não tem uma vontade tão grande de fazer cinema. Acho um filme, no geral, com algumas boas ideias, com alguns bons momentos, com algumas boas composições, mas no todo um filme cansativo, um filme tedioso, não é um filme muito longo, mas é um filme que ele vai, parece que perdendo o espectador, é um filme que parece que não tem interesse dentro dele mesmo, em muitos momentos. Achei Hollywood um filme meia boca, assim, né? Fiquei um pouco decepcionado porque eu gosto mesmo do filme anterior da Mimi Cave e ficava curioso para o filme seguinte dela. Eu gosto desses diretores e diretoras mais jovens que demonstram alguma habilidade com a linguagem, e aqui é uma decepção mesmo, né? Até os atores, que é um elenco muito bom aqui. O Matthew McFadden até lida um pouco melhor com essa parte da caricatura, já que ele vive um pouco o personagem que a gente está acostumado ele a viver, mas como ele é um personagem que aparece menos e é um pouco mais sombrio, mais obscuro, ele até funciona numa lógica melhor. Mas a Nicole Kidman e o Gael Garcia Bernal, que são dois atores que eu gosto, Gael Garcia Bernal principalmente, acho que são dois atores que não estão muito bem aqui, e não é muito culpa deles, né? Muito essa proposta de uma direção de uma caricatura que parece que não avança, que não se desenvolve, que fica presa dentro dela mesma. No geral, não gostei muito não. Infelizmente, novo filme do Amazon Prime Video, filme da MGM, né, que agora faz parte da Amazon. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meus outros projetos, meu curso, meu cineclube. Por hoje é isso e corta.